Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. A marca distintiva de um cristão é a sua confiança no amor de Cristo e a entrega de suas afeições para Cristo em correspondência mútua. Em primeiro lugar, a fé põe seu selo no homem, capacitando a alma a dizer com o apóstolo: Cristo me amou e entregou a si mesmo por mim. Então o amor proporciona a marca e põe no coração gratidão e amor por Jesus. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Deus é amor e os filhos de Deus são governados em seu homem interior pelo amor. O amor de Cristo nos constrange. Creem no amor de Jesus e então o refletem. Se regozijam devido ao amor divino ter sido posto sobre eles e o sentem derramado em seus corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E em seguida, motivados por gratidão, amam ferventemente ao Salvador com um amor puro. E naquele grandioso tempo que constitui o período heróico do evangelho cristão, esse sinal duplo podia ser visto claramente em todos os crentes em Jesus. Eram pessoas que conheciam o amor de Cristo e se apoiavam nele, como um homem se apoia em um cajado cuja confiabilidade já está comprovada. Não falavam do amor de Cristo como se fosse um mito que deveria ser respeitado ou uma tradição que deveria ser reverenciada. O viam como uma realidade bem-aventurada e nele depositavam toda a sua confiança. Estavam persuadidos de que esse amor os transportaria como com asas de águias e os sustentariam todos os seus dias. E permaneciam confiantes que seria para eles um alicerce de rochas contra a qual as ondas e os ventos da aflição podiam golpear, e que mesmo assim a habitação de suas almas permaneceria segura na rocha que ele é. O amor que sentiam pelo Senhor Jesus não era a aprazível afeição que ocultavam internamente na câmara secreta de suas almas e de lá falavam exclusivamente em seus cultos privados e seguros, quando se reuniam no primeiro dia da semana e cantavam hinos em honra a Jesus Cristo crucificado, senão que, para eles, era uma paixão de energia tão veemente e integralmente consumidora que permeava toda a vida, toda a sua vida, tornando-se visível em todas as suas ações, conversações diárias, e olhavam através dos seus olhos mesmo nas coisas mais comuns, e toda a cultura podia ver isso. O amor a Jesus era uma chama que se nutria da própria medula dos seus ossos, da essência e do coração do seu ser, e, portanto, a força dessa chama abriu seu caminho para o homem exterior e ali brilhava diante de todos, mesmo sob terríveis riscos. O zelo pela glória do Rei Jesus era o selo e a marca de todos os cristãos genuínos. Devido à dependência que tinham do amor de Cristo, se atreviam muito e, devido ao seu amor a Cristo, faziam muito. Graças à sua confiança no amor de Cristo, não temiam os seus inimigos e, devido ao seu amor a Cristo, se recusavam a fugir do inimigo, mesmo se manifestavam em suas mais terríveis formas. Os cristãos dos primeiros séculos, por exemplo, continuamente se imolavam sobre o altar de Cristo com gozo e entusiasmo. Onde quer que estivessem, testemunharam contra os costumes perversos que os rodeavam. Consideravam algo digno de desprezo revoltante que um cristão fosse como o mundo ao seu redor. Não se conformavam com o mundo e não podiam fazê-lo, pois haviam sido transformados pela renovação das suas mentes. Seu amor a Cristo os forçava a dar testemunho contra tudo que desonrava e era contrário à verdade, à justiça e o amor e o deleite deles em Cristo. Eram inovadores, reformadores e destruidores de ídolos em todos os lugares. Não podiam ficar quietos e tranquilos, deixando os outros fazerem o que quisessem, seguindo suas próprias opiniões. Antes disso, o protesto foi contínuo, incessante e irritante para o inimigo, mas aceitável para Deus. O cristão era um pássaro de cores chamativas em qualquer lugar, porque o amor por Jesus não permitia disfarçar suas convicções. Eram estranhos e forasteiros em qualquer parte, porque a própria linguagem de suas vidas cotidianas diferia da dos seus vizinhos. Onde outros blasfemavam, eles adoravam. Onde outros reclamavam,
eles eram gratos. Onde outros proferiram juramentos, seu sim era sim e o seu não era não. Onde outros cingiam espadas, eles não resistiam mal com o mal. Onde outras pessoas, cada uma delas, buscavam seu próprio interesse e não o do Evangelho, da glória de Cristo, o cristão era conhecido como alguém cujo tesouro estava no céu e haviam posto seus afetos nas coisas de cima. O amor por Jesus convertia um cristão em um protestante perpétuo contra o mal por causa de Cristo, por causa da glória de Cristo. E ainda ia mais longe, se convertia em um testemunho constante da verdade de Deus, da verdade de que havia sido comprovada ser algo muito precioso para a sua alma. Os cristãos eram como Naftali, de quem se dizia: Naftali é como uma gazela solta que pronunciará ditos formosos. E nos dias apostólicos, os cristãos mudos, as testemunhas silenciosas, eram pouco conhecidas. A ama falava de Cristo às crianças. Havendo aprendido sobre Jesus, o menino falava dele em sua escola. Enquanto o trabalhador cristão dava o seu testemunho na oficina, o ministro cristão, e havia muitos ministrando segundo a sua capacidade, estavam nos lugares e se reunindo em sua própria casa, dezenas ou centenas, como fosse o caso, pregando sempre a doutrina da verdade da salvação de Deus pela graça soberana, de sua morte e ressurreição e do poder purificador do seu sangue. O amor de Cristo, como eu disse no início, era uma paixão real para aqueles homens. A sua confiança em Jesus era real e então era prática. Daí o seu testemunho em favor de Cristo ser corajoso, ser claro e ser decidido na cultura em que eles viviam, mesmo sendo uma cultura perigosa para ser um cristão. O antigo testemunho cristão era como uma trombeta ressoando e que despertava o velho mundo que estava em profundo sono, sonhando sonos imundos. Aquele mundo não queria ser despertado e, se prendendo aos seus sonhos, pronunciavam maldições graves e múltiplas e juravam vingar-se contra os perturbadores que se atreviam a interromper seu terrível descanso. Enquanto hoje tantos crentes em Jesus, homens que não se importam em dar testemunho com suas vidas e testificar com sua boca nos lugares em que a providência os coloca, eles continuamente estavam comissionando grupos de missionários para que levasse a palavra a todos os lugares, e cada cristão era um missionário, porque um cristão ou é um missionário ou é um impostor. Para Paulo, não era suficiente pregar o evangelho em Jerusalém ou Damasco, mas lhe era necessário viajar a Psídia e a Panfilha e viajar para os confins da Ásia Menor. E estava tão cheio de Cristo que sonhava com a vida eterna. E, aquietando-se para dormir, teve uma visão de um homem da Macedônia, do outro lado do azul mar Egeu, que lhe suplica: passe a Macedônia e ajude-nos. E com os primeiros raios do sol, Paulo se levanta plenamente resolvido em tomar um barco e pregar o evangelho em meio aos gentios. Havendo pregado a Cristo ao largo de toda a Grécia, passou a Itália e, quando estava preso, entrou como embaixador de Deus dentro das muralhas da cidade imperial de Roma. E se crê que depois disso, seu espírito não estava sagradamente satisfeito com a pregação por toda a Itália, mas teve que visitar a Espanha e se diz que chegou à Grã-Bretanha. A ambição dos cristãos pela causa de Cristo foi sem limites. Foi além do Estreito de Gibraltar e as mais afastadas ilhas do oceano. Falando a respeito de um Salvador nascido para os filhos dos homens, aqueles eram dias de grande zelo. Temo que nossos dias sejam dias de tibieza e sem a chama ardente. Aqueles eram tempos em que o fogo era como brasas vivas de zimbro, que guardam um calor muito intenso, e nem os naufrágios, nem os perigos de ladrões, nem o perigo de rios, nem os perigos provocados por falsos irmãos, nem a espada podiam deter o entusiasmo dos santos, pois eles criam e por isso falavam. Eles amavam e por isso serviam, inclusive, diante da morte. Assim, eu apresento esse texto. Aqui estão os homens e seus conflitos por causa de Cristo. Era natural, era inevitável que provocassem animosidade. Vocês e eu não amamos a Cristo e nem cremos muito em seu amor. Me refiro à maioria de nós, falando de maneira geral. Constituímos uma geração doente, indigna e degenerada. Desejamos paz com o mundo e que o mundo nos deixe em paz. Nos conformamos em grande parte aos costumes mundanos
e desejamos que o mundo não se exaspere conosco. Nós não acossamos os homens declarando perpetuamente a verdade como deveríamos fazer, e, portanto, o mundo não se impacienta conosco. Nos cataloga como uma boa classe de pessoas, um pouco extravagantes, talvez um pouco enlouquecidos, mas muito toleráveis e bem comportados. Assim, não temos a metade dos inimigos dos cristãos verdadeiros do tempo antigo, aqueles que eles enfrentaram continuamente, porque não somos nem metade cristãos verdadeiros. Não somos sequer a 10ª parte do que os santos foram. Porque se fôssemos santos, na mesma proporção, nós enfrentaríamos a mesma batalha, embora pudesse ser de outra forma. Embora eu fale criticando a todos, há um punhado de pessoas aqui, assim confio, que têm sido capacitados pela graça divina para conhecer o poder do amor de Jesus e vivem debaixo de sua influência e lutam pela soberania do rei coroado com espinhos. Esses são aqueles que suportam o mesmo tipo de lutas, ainda que de forma diferente, e conflitos dos dias apostólicos, e são pessoas que podem usar sem falsidade o texto. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Come